Olha, a Jovem Pan está escola. agora o FGTS, a liberação do FGTS. Denise Campos de Toledo. Oi, Denise. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. E nós estamos em contato agora com Valderir Rodrigues Júnior, que é o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Secretário, bom dia. Bom dia. Bom, secretário, ontem foram anunciados mais detalhes em relação à liberação do Fundo de Garantia, ficou nos R$500, se imaginava antes uma liberação maior, mas agora tem todo um cronograma de liberação também nos próximos anos. Eu queria saber exatamente qual o objetivo do governo, porque agora se sabe dessa necessidade de estimular a atividade no curto prazo. O próprio Ministério da Economia tem uma projeção de crescimento de apenas 0,8%. Há possibilidade de dar fôlego à atividade econômica num prazo mais longo com essa estratégia? Sem dúvidas. Bom dia também a todos os ouvintes da Jovem Pan. A nossa intenção com as duas medidas ontem ligadas às contas vinculadas ao FGTS, as contas vinculadas ao PIS/PASEP, ela ataca quatro pontos. O primeiro é o direito de acesso ao trabalhador a recursos que são deles, né, por direito, por mérito, e que hoje são mal remunerados. O segundo é colocar um caráter de opção, ou seja, é um novo acesso, uma nova oportunidade que ele tem a esses recursos. Hoje são 19 possibilidades de acesso aos recursos do FGTS. O terceiro é criar uma estrutura que seja permanente, não somente o que aconteceu, por exemplo, no governo Temer, que foi acertado, mas ele contemplava apenas contas inativas e não era uma solução permanente. A gente está criando o chamado saque aniversário. E quarto ponto é dar ao trabalhador uma possibilidade de usar hoje os recursos do FGTS anos à frente. É o que a gente chama de recebíveis. Ao ter direito a esse recurso no futuro, ele pode já usar hoje como se fosse um crédito consignado, né? Os bancos certamente vão se interessar muito por esse fluxo de recursos futuros que o trabalhador passar a disponibilizar a partir do ano que vem. Augusto Nunes, secretário conosco. Secretário, o senhor mesmo muito corretamente disse que esses recursos são do trabalhador. Diante dessa evidência, a liberação de R$500 não é tímida demais? Tudo bem, Augusto? Tudo bem, secretário. Na realidade, esse valor de R$500, ele foi escolhido, efetivamente calibrado. Nós fizemos muitas análises, simulações, cálculos, para que ele preservasse dois objetivos. Primeiro, atendesse o trabalhador de mais baixa renda. Essa é a área mais frágil, é o ponto mais frágil com o que o governo se preocupa. Um governo liberal, fraterno, um governo que acredita que a economia deve ser forte e robusta, mas com medidas corretas, em particular pelo que chamamos do lado da oferta. E, ao mesmo tempo, que se preocupe com o trabalhador. Esses R$500 do saque imediato, que vale já a partir desse ano, e entra um pouco no ano que vem, esse valor de R$500, ele atende mais de 80% do conjunto de trabalhadores que serão beneficiados com essa medida. Então, se nós olharmos a efetividade desse recurso, ela é muito grande. Nós estamos falando de 54,7 milhões de trabalhadores que têm hoje menos de R$500 nas suas contas vinculadas ao FGTS. E é importante, Augusto, que o seu ouvinte saiba que esse saque é por conta. Então, se ele tem 2 contas ou 3 contas, é comum isso acontecer, em cada uma delas ele vai ter acesso a até R$500. Bruno Garchagen. Secretário, bom dia. Foi divulgado pela imprensa que o setor de construção civil fez uma certa pressão sobre o governo com medo de que a liberação desse valor, né, do FGTS pudesse afetar
esse segmento econômico. E logo em seguida o governo, que inicialmente parecia que não definiria um teto para os saques, acabou decidindo por esses R$500. O senhor explicou aqui os critérios para a definição desse valor. O que eu queria saber no fundo essa pressão do segmento de setor de construção civil aconteceu, e qual será o impacto, se é que haverá nesse segmento de construção civil, e mais ainda, o que o governo pode fazer para que não haja essa dependência desse setor para esse recurso do FGTS? Eu queria acrescentar só uma coisa, secretário, ainda nessa questão, que ontem alguns empresários do setor da construção, de presidentes de entidades, questionavam os cálculos que foram feitos pelo governo para chegar à conclusão de que não haverá comprometimento dos financiamentos com essa liberação. Pois não. Primeiro, com relação ao diálogo com o setor de construção civil, que é muito importante, é o setor com fortíssima capacidade de geração de postos de trabalho, de empregar realmente. Ele reage positivamente quando a economia está bem e reage muito fortemente quando a economia está mal e desemprega de maneira bastante forte. Então, a nossa preocupação com o setor, ela se dá a priori, não é após pressão do setor de construção civil. Nós já sabemos que o fundo FGTS, ele tem uma participação muito grande no financiamento da habitação, né? E uma das diretrizes, completando a primeira que eu falei, que é primeiro priorizar os trabalhadores de mais baixa renda, é exatamente manter a capacidade de liquidez, a capacidade do fundo operar, não ter problemas de desembolso e manter todo o financiamento direcionado à habitação, saneamento, infraestrutura urbana e saúde, que são áreas importantíssimas para a população, inclusive e sobretudo para a população mais pobre. Então, a nossa intenção com essas medidas, tanto do FGTS quanto do PIS/PASEP, foi nos preocuparmos com o trabalhador de mais baixa renda e, ao mesmo tempo, com a outra área que afeta diretamente também a população, em particular a população de mais baixa renda, que são esses acessos a recursos para habitação. Agora, secretário, em relação ao saque aniversário, muda a condição, o trabalhador que optar por resgatar esse dinheiro anualmente, muda a condição para ele resgatar no caso de demissão, não é? Muda. Hoje a lei do FGTS tem 19 cláusulas, 19 formas de acesso aos recursos do trabalhador que estão no FGTS. O ideal mesmo seria que esse recurso fosse direto para o trabalhador, né? Essa é a meta. Se conseguíssemos desenhar um sistema onde o recurso fosse direto para o trabalhador, tanto melhor, porque hoje eles são remunerados a valores relativamente baixos quando comparados com a inflação. Vez ou outra, aliás, na maior parte do tempo, ele perde para a inflação. Nós estamos também mudando a remuneração do FGTS para que ele receba não 50%, mas 100% dos resultados do fundo. Isso melhora a remuneração. Agora, estruturalmente, a partir do ano que vem, o trabalhador tem o direito, e você usou a palavra correta, Denise, tem a opção de sair do sistema atual, que estamos chamando de saque e demissão, para um novo sistema, que é o saque aniversário. Portanto, a preservação de direitos do trabalhador, a segurança jurídica nessa medida proposta para o FGTS. E no saque aniversário, novamente, nós calibramos, fizemos o desenho das medidas para que o trabalhador de mais baixa renda tenha maior acesso ao saldo, aos valores dos seus recursos. No imediato, que é a partir desse ano, o valor, que é de R$500 como teto, é por conta. No saque aniversário, é o valor do saldo. São 7 faixas e o trabalhador com conta vinculada ao FGTS, ele vai ter um percentual que começa com 50% para aquele trabalhador de renda mais baixa e vai reduzindo até 5%. Então, o trabalhador que ganha até R$500 e optar pelo saque aniversário, ele receberá no mês do seu aniversário um valor
já previsível de, um caso tendo um saldo de até R$500, terá 50%. Secretário, já há alguma intenção ou projeto no âmbito aí da Secretaria de desvincular o FGTS do financiamento da construção civil, ou esse é um assunto que não está sendo tratado? O FGTS é disparado o fundo público federal mais importante. Existem 261 fundos, 93 deles são fundos ativos com movimentação. O governo federal, desde o período da transição, já trabalha na análise desses fundos. O ministro Paulo Guedes colocou para a equipe econômica, em particular a Secretaria Especial de Fazenda e seus vários componentes, um desafio de analisar esses fundos e como melhorá-los. A gente fez com o FGTS, não paramos aí, as medidas vão ser analisadas, vão ser decatadas, vendo o impacto, preservando o financiamento, a habitação. Essa é uma cláusula, na verdade, uma premissa com que trabalhamos, bem como privilegiar o trabalhador de mais baixa renda. E notem, a todos os ouvintes da Jovem Pan, a gente está falando de recursos que é justíssimo que retornem ao trabalhador. E as pessoas, em grande maioria, um número de pelo menos um terço desses que vão receber esses recursos do FGTS já de imediato, eles têm autoendividamento por R$200, R$300 para comprar remédio, até mesmo alimento, quando tem o seu recurso mal remunerado ou pouco remunerado parado, né? Então, entregá-los é uma questão de justiça social, e uma justiça social feita com uma análise econômica bem embasada. Usar o recurso para dar ao trabalhador e evitar distorções no mercado de trabalho é um outro problema. Vários casos se tem a pessoa indo para a demissão para poder ter acesso ao recurso do trabalhador, desvirtuando o princípio mesmo do FGTS, que é proteger o trabalhador. Nós conversamos com o Valderi Rodrigues Júnior, que é secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Secretário Valderi, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Eu pediria só 5 segundos para... Por favor, secretário. Há também o PIS/PASEP. Nós estamos falando de 11,5 milhões de pessoas que têm contas associadas ao PIS/PASEP. Então, o impacto estimado, tanto somando FGTS e PIS/PASEP, no curto prazo, é da ordem de 42 bilhões de reais, e peço que seus ouvintes, não somente para si, mas para familiares e amigos, acessem o site do Banco do Brasil e, em particular, da Caixa Econômica Federal, para ter acessos a como vai ser operacionalizado todas essas medidas, como vão ser operacionalizadas. Porque quem tem conta na Caixa, conta de poupança, a liberação vai ser automática, a não ser que a pessoa diga que não quer a liberação, não é? A partir de setembro, é exatamente isso. Perfeito. Obrigada, secretário. Obrigado, um bom dia a todos.